Fala aí, galera que se liga no LAC Concursos, o maior canal de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Para desespero da concorrência, olha só quem chegou. Edenilson Moraes está novamente na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem dando prosseguimento ao nosso conteúdo, seguindo à risca o nosso edital. Nesta aula de hoje, especificamente, trataremos sobre a Guerra Fria. É isso mesmo, o período de bipolarização político-ideológico envolvendo os blocos capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e socialista, comandado pela União Soviética. Esse período que basicamente se estendeu entre 1945 e 1991, teve importantes desdobramentos, importantes acontecimentos históricos que serão analisados na aula de hoje. Então é isso aí, gente. Olha só, a distância entre o sonho e realidade chama-se estudar. Então, se você tem o sonho de grandes conquistas, se você almeja grandes vitórias, para isso você precisa dar a sua dose de contribuição. Exatamente. É necessário a sua contrapartida, meu parceiro. E a sua contrapartida é estudar com determinação. Tem que ter muito foco, tem que ter sangue nos olhos, tem que estar com a faca entre os dentes, muito tesão na hora de estudar, né, pessoal? Pegar o livro, pegar o conteúdo, pegar as questões, destrinchar o conteúdo para ficar extremamente competitivo e arrasar no dia da prova. E nós estamos aqui para ajudar você, para contribuir na construção do seu conhecimento. Então vamos lá, vamos falar sobre as principais características da chamada Guerra Fria, período de antagonismo político, econômico, ideológico entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Legal? Um ponto importante aí do período conhecido como Guerra Fria, que vai justamente englobar a segunda metade do século XX, lá entre 1945 e 1991, um fato que marca ali os anos 40, 50, 60, 70, é a chamada descolonização afroasiática, pessoal. Você sabe muito bem que como desdobramento da segunda revolução industrial, da industrialização lá na Europa, sobretudo na segunda metade do século XIX, com o crescimento econômico, a busca por mão de obra barata, por mercado consumidor, por matérias-primas baratas, fez com que as potências europeias buscassem novos territórios. E esses novos territórios foram na África e na Ásia, com o estabelecimento de colonizações. Essa fase é conhecida como imperialismo ou também pode ser chamada de neocolonialismo. Então, as potências europeias, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, até mesmo Portugal, Espanha, tinham colônias no continente africano e também no continente asiático. Tinham possessões nesses territórios. Só que ao final da Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento das metrópoles europeias, começa a crescer um processo de luta pela independência dessas antigas colônias. Então, esse contexto histórico é principalmente entre as décadas de 1950 e 1960, que nós teremos, então, as lutas pela emancipação política dessas antigas colônias europeias. 1970 ocorre a independência das antigas colônias portuguesas lá na África, como Angola e Moçambique, por exemplo. Mas essa luta aí vai se cristalizar principalmente entre essas duas décadas, 1950 e 1960. Essa luta, esse desejo de independência, de emancipação política dessas antigas colônias, ocorre no momento em que nós temos um enfraquecimento político e econômico das potências europeias.
Porque, vamos lá, ao final da Segunda Guerra Mundial, nós temos duas superpotências que emergem. Você está ligado, você está acompanhando o raciocínio, já percebeu que as duas grandes nações vitoriosas da Segunda Guerra Mundial foram, respectivamente, os Estados Unidos e a União Soviética. Bacana. Então, as potências europeias vão estar enfraquecidas nesse contexto histórico. E aí, pessoal, nós temos a expansão de ideais nacionalistas, que, é bem da verdade, sempre existiram. Desde a fase de dominação europeia, lá no século XIX, já existiam ideais nacionalistas. Já existia essa tendência de autodeterminação. Só que esses movimentos eram sufocados, eram reprimidos com extrema violência. Agora, nesse momento de enfraquecimento político, econômico, militar dessas potências europeias, esses ideais nacionalistas vão ter um terreno fértil para se desenvolverem. E aí vão ter apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. Por que é que os Estados Unidos e a União Soviética vão apoiar as independências dessas antigas colônias? Porque os Estados Unidos e a União Soviética estavam brigando nesse contexto histórico por áreas de influência. É a disputa por áreas de influência que vai fazer com que os Estados Unidos e a União Soviética apoiem esses movimentos de independência nacional. Bacana? Vamos ver como é que a VUNESP pode cobrar esse tema numa questão de prova para você. Olha só. Em 1962, foi oficializada a independência da Argélia, que passou a ser governada por Ahmed Ben Bella. Em 15 de agosto de 1947, vamos grifar aqui as datas, são importantes. Em 15 de agosto de 1947, a Índia foi declarada independente e dividida em dois estados soberanos, Índia e Paquistão. Destinado aos muçulmanos, este último era formado por dois territórios separados um do outro, por 2.000 quilômetros de distância. O Paquistão Ocidental, atual Paquistão, e o Paquistão Oriental, atual Bangladesh. Bacana, então essa é uma citação aí do livro História Moderna, Contemporânea, escrito por Alceu Pazinato e Maria Helena Senise, falando sobre o processo de descolonização afro-asiático. Menciona aqui um país africano, a Argélia, um país localizado na chamada África Branca, o norte da África, a região do Maghreb, a Argélia, que foi uma colônia francesa. Houve uma guerra sangrenta contra a França para conseguir a sua independência. Tem a célebre Batalha de Argel, com a vitória dos argelinos e a consolidação da independência em 62. O outro país mencionado aqui na questão é a Índia, que foi explorada de forma econômica durante muito tempo pela Inglaterra e alcançou a sua independência política no ano de 1947, sob a liderança de Mahatma Gandhi, o apóstolo da não-violência, que vai promover a chamada desobediência civil para que os indianos, para que os hindus não comprassem mais produtos ingleses, não pagassem mais os impostos. Então, há uma mobilização da própria opinião pública internacional a favor do povo da Índia, a favor de Gandhi, do apóstolo da não-violência. E aí é conseguido, num movimento pacífico, a independência da Índia no ano de 1947. Vamos lá, então. A Argélia e a Índia foram, respectivamente, colônias de quem? Alternativa A, da Itália e da Alemanha. Alternativa B, da Inglaterra e da Espanha.
A alternativa C, de Portugal e Bélgica. A alternativa D, da França e da Inglaterra. E a alternativa E, da Bélgica e da França. Nós já mencionamos ao longo da questão que a Argélia foi colonizada pela França e que a Índia, durante muito tempo, foi explorada de forma econômica pela Inglaterra. Então tá aí, França e Inglaterra, resposta correta, letra D de dado, pode assinalar. E a gente continua falando sobre a Guerra Fria, pessoal. Olha a Guerra Fria aqui, pessoal. Olha a Guerra Fria aí, eu trago até para ilustrar nossa aula aqui. Rock, o lutador, simbolizando os Estados Unidos, e o Drago, né, simbolizando a União Soviética. Guerra Fria, conflitos de origem política, ideológica e econômica, envolvendo, de um lado, os Estados Unidos da América e, de outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este conflito político, ideológico e econômico ocorreu entre os anos de 1945 e 1991, envolvendo uma disputa por áreas de influência entre essas potências, e nós tivemos ao longo desse percurso, ao longo da segunda metade do século passado, vários momentos de tensão política que serão analisados na aula de hoje. Olha só, nós temos várias fases ao longo da Guerra Fria, pessoal. A primeira fase é a Guerra Fria clássica, que vai de 1947 até 1961. Antes, um pequeno parênteses aqui, pessoal, um pequeno adendo vou fazer. Eu falei para você aqui, ó, Guerra Fria de 1945 até 1991. Alguns historiadores apresentam essa datação como a época da Guerra Fria. Outros vão colocar as datas de 1947, quando nós temos aí o Plano Marshall, por exemplo, né? A ajuda econômica dos Estados Unidos, lá, a criação da OTAN, eventos importantes, até 1989, quando aconteceu a queda do Muro de Berlim, que era o principal símbolo da Guerra Fria. O Muro de Berlim, que separava a cidade ali em duas partes, uma parte capitalista, outra parte socialista. Então, essas duas datações são aceitas, pessoal, não se preocupa não, tá ok? Basicamente, os historiadores colocam essa primeira data aqui, ó, 1945, que é o final da Segunda Guerra Mundial, o início da bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética, e 1991, que é justamente a data em que ocorre o desmantelamento da União Soviética, o colapso do socialismo real, o fim da União Soviética. Tá tudo bem? Compreendido? Então vamos adelante. Então, fases da Guerra Fria. Clássica, então, do início até 1961. Coexistência pacífica, de 61 até 79. E nova Guerra Fria, de 72 até o final dela, no ano de 1991. Então, a Guerra Fria, como você pode acompanhar aqui pela ilustração que o tio Ed coloca na tela, foi um período de intensa corrida armamentista. Um ponto pacífico que tem que perpassar os seus estudos é que as duas superpotências, Estados Unidos da América, aqui simbolizado pela águia norte-americana, a águia imperialista, e a União Soviética, simbolizada aqui pelo urso pardo, né, investiram pesado na produção de armas de destruição em massa, produção de armas atômicas, de armas nucleares, uma potência ameaçando a outra. Então, um período de intensa corrida armamentista. Teve também corrida espacial, a União Soviética com a primeira espaçonave
tripulando na órbita da Terra com o astronauta soviético Yuri Gagarin, depois os Estados Unidos mandando o homem à Lua, não é mesmo? O Neil Armstrong em solo lunar lá em 1969. Então havia uma corrida, uma disputa entre essas duas superpotências que, evidentemente, esse antagonismo, essa bipolarização vai envolver os outros cantos do planeta Terra. Essa rivalidade vai ser mais visível onde? No continente europeu, onde nós teremos a Europa Ocidental aliada dos Estados Unidos e permanecendo capitalista, e o leste europeu que vai cerrar fileiras com a União Soviética e estabelecer o socialismo. Então vamos apresentar algumas características de cada uma dessas fases. Começando pela Guerra Fria Clássica, que ela apresenta, olha só, 1947, o chamado Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano econômico de reconstrução da Europa. Então vamos lá. A Europa sai da Segunda Guerra Mundial como? Arrasada, sai destruída. Mesmo as potências vitoriosas tinham sérios problemas para se reerguer. Os Estados Unidos vão conceder financiamento, vão conceder empréstimos, vão financiar a reconstrução da Europa, assim como a reconstrução do Japão. Ué, professor, mas você não disse na aula aí que os Estados Unidos eram inimigos do Japão, jogaram até 2 bombas atômicas nos japonesinhos lá em 45? Sim, eu falei isso, falei exatamente isso. E agora os Estados Unidos ajudaram na reconstrução do Japão? Exatamente. Os Estados Unidos vão ajudar a reerguer o Japão. Para quê? Para que o Japão permanecesse na área de influência capitalista. Beleza? Então, o Plano Marshall é um plano econômico, é um financiamento aos países europeus, mais o Japão, com capital dos Estados Unidos, para mantê-los na área de influência norte-americana. Como o Japão e a Europa Ocidental receberam apoio financeiro dos Estados Unidos, o leste europeu, por sua vez, recebeu apoio da União Soviética, através do chamado Comecon. É um plano econômico de ajuda aos países do leste europeu. Atenção, pessoal, durante essa fase da Guerra Fria, a Guerra Fria Clássica, que, a bem da verdade, começa com essas duas lideranças políticas das superpotências, de um lado, Joseph Stalin, presidente da União Soviética, de outro lado, Harry Truman, presidente da nação norte-americana. Então, Harry Truman de um lado, Stalin de outro. Então, aí, União Soviética e Estados Unidos, nesse jogo de xadrez, nessa disputa por área de influência na Europa, na Ásia, na África. Vai acontecer essa disputa. Os dois lados vão se armar. Forma-se em 1949 a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos para defender os países da Europa Ocidental capitalista. 6 anos mais tarde, forma-se o Pacto de Varsóvia, uma aliança político-militar liderada pela União Soviética para defender os países do leste europeu que estavam na sua área de influência. Em 1948, 49, vai acontecer o bloqueio soviético em Berlim. E aqui eu tenho que abrir mais um parêntese para falar de um aspecto importante, pessoal. A Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, teve seu território invadido e ocupado pelas forças aliadas. E aí, o território alemão foi dividido em 4 áreas de influência. Uma área de influência norte-americana, outra francesa, outra inglesa
e mais uma que era de influência soviética. Posteriormente, as 3 áreas de influência capitalista transformaram-se na Alemanha Ocidental, com capital na cidade de Bonn. Ao passo que a área que estava sob os cuidados da União Soviética transformou-se na Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental socialista, com capital em Berlim. Porém, Berlim, que ficou do lado oriental, pessoal, era a cidade mais populosa e mais importante, mais industrializada, mais rica, como é até hoje na Alemanha. E aí, a cidade de Berlim também foi dividida em 2 áreas de influência, uma socialista, outra capitalista. E o lado capitalista recebia apoio dos Estados Unidos, recebia o apoio do Plano Marshall, até que houve um bloqueio soviético entre os anos de 48 e 49. Por isso, pessoal, por isso que acontece a divisão da Alemanha em 49. Em 49, a divisão da Alemanha, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Por isso que os soviéticos constroem no ano de 1961 o Muro da Vergonha. Ou seja, o Muro de Berlim, atenção, o Muro de Berlim foi o principal símbolo, o principal ícone da Guerra Fria foi o chamado Muro da Vergonha, construído pelos soldados soviéticos em Berlim, separando Berlim Ocidental de Berlim Oriental. É o Muro de Berlim, construído em 1961 e derrubado em 1989. Então, nessa fase clássica, temos, então, divisão da Alemanha, nós temos a construção do Muro de Berlim, ocorre a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953, um acontecimento importantíssimo da história da Guerra Fria, que tem repercussões até os dias atuais. A Guerra da Coreia tem desdobramentos até os dias de hoje, pessoal, porque a Península Coreana, que havia sido ocupada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial, ao final desse conflito acontece uma guerra envolvendo o lado norte e o lado sul. Perfeito? E nessa guerra, o lado norte, que era socialista, recebe o aval da União Soviética, de Stalin. E o lado sul, capitalista, recebe apoio de Truman, dos Estados Unidos. E aí, ao final da guerra, nós temos ali, não tem um acordo para finalizar, um tratado para fechar essa guerra, né? Permanece a divisão da Península Coreana em 2 territórios, Coreia do Norte, capital Pyongyang, e capital da Coreia do Sul, Seul. Beleza? Temos também a Revolução Cubana. Esse é outro episódio importantíssimo aqui na Guerra Fria, porque Cuba acabou se tornando posteriormente, né, após a Revolução comandada pelos barbudos, Fidel Castro, Raul Castro, Ernesto Che Guevara, que vão conseguir tomar o poder, derrubar lá o ditador Fulgêncio Batista na ilha, tomar a cidade de Havana em 59 e posteriormente vão se aliar à União Soviética, tornando-se Cuba a primeira nação socialista da América. E aí, rival dos Estados Unidos, né, pessoal? Vão sofrer o embargo econômico dos Estados Unidos e vai acontecer no ano de 1962, um importante acontecimento que é a crise dos mísseis, porque a União Soviética, à época governada por Nikita Khrushchev, ameaçou instalar uma base de lançamento de mísseis nucleares em Cuba, apontados para a Flórida, nos Estados Unidos. Fato que o presidente norte-americano John Kennedy não admitiu. Então gera um conflito aqui, pessoal. E a base de mísseis acabou não sendo instalada em Cuba. Aí vem a fase da
distensão, pessoal. A fase da chamada detente ou distensão, que vai de 61 até 79. Então, nós temos a ocorrência. Teve a ocorrência da... essa aqui é uma fase também conhecida como coexistência pacífica, viu? Detente ou coexistência pacífica. Nós vamos ter o acontecimento da crise dos mísseis, lá em Cuba, a Guerra do Vietnã, essa sangrenta página da história mundial, a Guerra do Vietnã. Temos também a ocorrência de uma guerra civil lá em Angola, pela independência do país, que era uma colônia portuguesa. Temos a invasão soviética no território do Afeganistão, no ano de 1979, em busca de petróleo. A União Soviética invade o Afeganistão em 79. Atitude esta que é repudiada pelo governo dos Estados Unidos, que vão, inclusive, fazer o boicote nas Olimpíadas de Moscou, em 1980, por conta, evidentemente, dessa invasão soviética sobre o Afeganistão. Os Estados Unidos, à época, inclusive, financiaram as milícias talibãs para enfrentarem os soviéticos. Na verdade, o Afeganistão foi o Vietnã dos soviéticos. Beleza? Então, entenda aí. O Vietnã está para os Estados Unidos o que o Afeganistão está para a União Soviética. Foram duas ciladas. As duas potências quebraram a cara nessas invasões. Então, há o boicote dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Moscou em 1980. 4 anos depois, teve as Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Desta vez, quem fez boicote foi o Bloco Socialista. E, finalmente, nós temos aqui, pessoal, a nova Guerra Fria. A nova Guerra Fria, que é a fase final, que nós vamos ter aqui os presidentes Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Já tinha mostrado eles aqui, né? Aqui atrás, olha só. Simbolizando aqui Star Wars, aqui nesta charge, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética. Então, essa é a fase da nova Guerra Fria, pessoal, que é a fase que nós temos o projeto Guerra nas Estrelas, defendido pelos Estados Unidos. Por isso que é a charge aqui, ó. Vou mostrar novamente. A charge aqui mostrando Star Wars, né? Porque nós temos a fase da Guerra nas Estrelas, aí, governos de Reagan, nos Estados Unidos, e de Gorbachev, lá na União Soviética. Então, por isso que a charge está mostrando aqui o Reagan como Luke Skywalker e o Gorbachev aqui, ó, tá vindo aqui como o grande vilão de Star Wars, né? É verdade? Muito bem. Pronto, essa é a fase aqui, gente, da Guerra Fria, a nova Guerra Fria, que tem a fase conhecida como Projeto Guerra nas Estrelas. Guerras nas Estrelas dos Estados Unidos da América. Projeto importante dos Estados Unidos que vai investir milhões. Darth Vader, aqui ó, que está o Gorbachev, deu branco, não lembrava o nome do vilão, cara, e eu sou fã desses caras aí, de Star Wars. Darth Vader, tá? Logicamente que aqui é uma versão dos Estados Unidos, apresentando o lado bom como os Estados Unidos, não é? E o lado escuro, né? Da força, o lado mal da força aqui como a União Soviética. Bacana? Então, olha só, a nova Guerra Fria é marcada pelo projeto Guerra nas Estrelas, dos Estados Unidos da América, e é marcado também por iniciativas de reestruturação político-econômica na União Soviética. O lançamento da perestroika e da glasnost. A perestroika e a glasnost, que respectivamente apresentavam uma reestruturação econômica e uma abertura política na
União Soviética, isso no finzinho do socialismo real naquele país. Pessoal, não conseguiu contornar a crise que vai levar ao final da União Soviética no ano de 1991. Episódio marcante aqui nesse contexto da nova Guerra Fria é a queda do Muro de Berlim em novembro de 1989. The Fall of the Wall, a queda do Muro de Berlim, símbolo máximo da Guerra Fria. E 2 anos depois, pessoal, nós temos o fim da União Soviética. 1991, acabou a União Soviética. Beleza? Então vamos conferir uma questão para ver como é que a VUNESP cobra esse assunto aí da Guerra Fria, que também é muito importante, cai bastante nas provas. Analise a charge. Olha só, a charge mostra Tio Sam, personagem símbolo do imperialismo nos Estados Unidos da América. Eles estão jogando aqui, ó, olha só que beleza, né? Batalha naval, estão aqui jogando aqui, olha as peças aí. De outro lado está o urso pardo com a camisa da União Soviética. Olha só a foice, o martelo, a estrela, camisa vermelha. Então, o que simboliza isso aqui, pessoal? Simboliza a disputa por áreas de influência e as próprias ameaças que os dois blocos se faziam ao longo desse período conhecido na história como Guerra Fria. A respeito do período de confrontos representado na charge, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, a disputa teve seu encerramento na década de 1970, quando a então União Soviética aceitou o predomínio espacial estadunidense. Nada disso, nós já vimos que a Guerra Fria vai até 2 datas importantes. 1989, com a queda do Muro de Berlim, e aí nós tivemos posteriormente a reunificação da Alemanha em 1990 e a crise do socialismo real no leste europeu, na Romênia, na Iugoslávia, sangrentas guerras étnico-religiosas que acontecem. 91, o colapso da União Soviética. Aí acaba de vez a Guerra Fria, pessoal, mas não é década de 70, é década de 90, nós podemos dizer início dos anos 90. Letra B. Um dos principais eventos do período foi a extinção de organizações internacionais como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mentira! A OTAN não foi extinta durante o período da Guerra Fria, muito pelo contrário. Era uma aliança político-militar importantíssimo nesse cenário de disputas por áreas de influência. Letra C. O maior embate do período ocorreu quando os países europeus romperam o acordo de paz com os Estados Unidos e fundaram a União Europeia. Mentira também, pessoal. Outra informação infundada aqui, ó. Nada disso. Não acontece esse fato nesse contexto da Guerra Fria. Apesar de acontecerem algumas tentativas de formação de mercado comum europeu, a União Europeia vai se consolidar, vai se formar definitivamente pós-Guerra Fria. Letra D. O período teve seu apogeu no final da década de 90, quando os Estados Unidos começaram as invasões do Irã e do Iraque. Para com isso, não é, pessoal? A guerra Irã-Iraque aconteceu no contexto da década de 80. Para dizer a verdade, começou em 1980, estendeu-se até 1988. E letra E, já por exclusão, já sabemos que esta é a alternativa correta. O período teve momentos de grande tensão político-ideológica, que envolveram conflitos como a Guerra do Vietnã, a sangrenta Guerra do Vietnã, e a própria Revolução Cubana de 1959, adotando posteriormente o socialismo, ocorrendo embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba, a crise dos mísseis em 62, então isso aí são informações verdadeiras. Assinale aí letra E de Edenilson, este locutor que vos fala. Pessoal, entre as grandes características da Guerra Fria, nós temos o período de bipolarização
Mundial. Aí você fala, professor, quem que é esse carinha que apareceu na tela aqui, ó? Quem que é esse aí, um cara de cientista que apareceu? Esse aqui é Hobsbawm, pessoal. Eric Hobsbawm, um dos mais importantes historiadores do século XX, escreveu obras magníficas, dentre elas, Era dos Extremos. A Era dos Extremos, o breve século XX, 1914 e 1991, onde o historiador britânico vai descrever episódios importantíssimos do século, tais como a Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras, a ascensão nazi-fascista, temos também a Segunda Guerra Mundial e o período da Guerra Fria. Por isso que é importante ler essa obra chamada A Era dos Extremos, pessoal. Está disponibilizada em PDF aí na internet, você pode baixar e ler. É um período de bipolarização mundial, tendo de um lado o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e de outro lado o socialismo, simbolizado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É uma disputa que vai envolver o complexo industrial militar de ambos os lados, tanto do lado capitalista quanto do lado socialista. E vai envolver também a já mencionada corrida armamentista entre essas superpotências. É isso que falou Hobsbawm. Vamos lá. Questão da VUNESP aí, pessoal, presta bem atenção. Os dois lados viram-se comprometidos com uma insana corrida armamentista para a mútua destruição. Os dois também se viram comprometidos com o que o presidente em fim de mandato, Eisenhower, chamou de complexo industrial militar, ou seja, o crescimento cada vez maior de homens e recursos que viviam da preparação da guerra. Mas, mais do que nunca, esse era um interesse estabelecido em tempos de paz estável entre as potências. Como era de se esperar, os dois complexos industrial-militares eram estimulados por seus governos a usar a sua capacidade excedente para atrair e armar aliados e clientes e conquistar lucrativos mercados de exportação, enquanto reservavam apenas para si os armamentos mais atualizados e, claro, suas armas nucleares. Este texto, pessoal, foi extraído da obra Era dos Extremos, do breve século XX, escrito pelo mencionado historiador Eric Hobsbawm. Beleza? Está falando, então, sobre a corrida armamentista, Estados Unidos e União Soviética, que trabalhavam visando a mútua destruição, mas na base da ameaça, não é? Vai falar também que ambos os países desenvolveram seus respectivos complexos industrial militares, onde investiam cada vez mais em armas, em recursos bélicos. E boa parte desses recursos, dessas armas, eram financiadas, eram vendidas para possíveis aliados em várias partes do mundo. Afinal, guerras localizadas é o que não faltou nesse período da Guerra Fria. Tivemos aí as guerras pela descolonização afroasiática, teve guerra na África, na Argélia, guerras em Angola, pela independência de Angola, guerra do Vietnã. Teve uma série de guerras lá na Ásia, pela independência de várias regiões. Então, quer dizer, os Estados... Guerra Irã-Iraque, que foi emblemática, né, pessoal? Então, quer dizer, os Estados Unidos e a União Soviética forneciam armamento, forneciam capacidade bélica para esses países, lucravam muito financiando esses países e reservavam para si as armas de destruição em massa, ou seja, suas armas nucleares. Vamos lá. O historiador, no caso aí o nosso amigo Hobsbawm, leia Hobsbawm, hein? Ele vai aparecer em algum momento na sua vida, em alguma prova que você for realizar.
O historiador refere-se à situação da política internacional que resultou, em grande medida, da Segunda Guerra Mundial e pode ser definida como alternativa A: democratização do uso de armas nucleares, o que tornou possível o seu emprego por pequenos grupos de guerrilheiros. Não, pessoal. O grupo atômico era extremamente restrito. Então, esses pequenos grupos de guerrilheiros não tinham acesso a armas de destruição em massa, armas nucleares, não. Letra B: a existência de equilíbrio nuclear entre as maiores potências, somada à corrida armamentista. Lembra da charge que a gente mostrou? Que tinha a águia de um lado com um míssil, carregando um míssil, e o urso pardo do outro lado, carregando outro míssil? É isso, corrida armamentista. Não me ataque para não ser atacado, não me destrua para não ser destruída. Ok? Então há aquela ameaça mútua, ameaça de destruição mútua entre as superpotências. Por isso, o equilíbrio nuclear entre as maiores potências, Estados Unidos e União Soviética, evidentemente, e uma grande corrida armamentista. Agora há pouco não falou o texto do complexo político militar? Então, gente, alternativa correta, letra B de bola. Tá aí para você. Letra C: expansão da ideologia da paz armada que estimulou as potências a equiparem os países pobres com armas nucleares. Falou isso no texto? Não falou isso no texto, não é? Não é possível inferir isso do texto. Aqui eu vou aproveitar o nosso grande professor de língua portuguesa, Sidney Martins. O texto já falou ali, pessoal, que Estados Unidos da América e União Soviética financiavam armas para os países, para seus aliados, dos vários continentes, mas reservavam para si o uso de armas nucleares. Elas não equipavam os outros países pobres com armas nucleares. Nada disso. Letra D: predominância de uma potência nuclear em escala global que interfere militarmente nos países subdesenvolvidos. Não. O período da Guerra Fria tem duas superpotências. Duas. Uma capitalista, Estados Unidos, e outra socialista, União Soviética. E, finalmente, a letra E: formação de uma associação internacional de potências nucleares que garantiu uma paz duradoura entre os países. Claro que não, né, pessoal? Até porque ocorrem várias guerras durante o período da chamada Guerra Fria. Não diretamente entre Estados Unidos e União Soviética, mas guerras localizadas, guerras isoladas. Essa fase da Guerra Fria, a fase da Guerra Fria é marcada pela bipolaridade mundial. E quando falamos em bipolaridade político-ideológica, evidentemente, estamos tratando da disputa por áreas de influência envolvendo o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, comandado pela União Soviética. O plano de reconstrução econômica da Europa Ocidental e Japão foi comandado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos recuperaram a Europa capitalista através do Plano Marshall, enquanto que a União Soviética lançou o Comecon, que era um plano de ajuda econômica mútua dos países do leste europeu. O lado capitalista criou a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, enquanto o lado socialista, lá no ano de 1955, lançou o Pacto de Varsóvia. E aí o auge dessa disputa, aí, né, pessoal? Um dos pontos quentes dessa disputa vai ser a famosa crise dos mísseis, envolvendo aí, de um lado, Estados Unidos e, de outro lado, União Soviética, que queria instalar uma base de lançamento de mísseis em solo cubano, apontado para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos também tinham bases de lançamentos de mísseis lá na Europa, apontado para a União Soviética. Então era aquela coisa de ameaça, né?
aquela coisa de um lado ameaçar o outro. Era ameaça mútua, tem que falar sobre isso. Vamos lá ver como é que aparece na prova, pessoal. Olha só. O sistema da Guerra Fria é altamente funcional para as superpotências e é por isso que ele persiste, apesar da probabilidade de mútua de aniquilação. Olha só que texto importantíssimo, olha quem é que assina esse texto, cara. É o Noam Chomsky, Armas Estratégicas, Guerra Fria e Terceiro Mundo, que está na obra Exterminismo e Guerra Fria, do grande historiador britânico Edward Palmer Thompson, grande Thompson. Olha só, gente, está falando aqui, ó, Guerra Fria é altamente funcional para superpotências. Por isso que persiste, apesar da probabilidade mútua de aniquilação. O Noam Chomsky está alertando aqui para o fato de que, se as armas produzidas, as armas atômicas, produzidas pelos Estados Unidos e pela União Soviética, fossem todas elas utilizadas, haveria a destruição completa do nosso planeta. Tendo por base o texto apresentado, assinale a alternativa correta a respeito da Guerra Fria. A alternativa A teve início no nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial, o que explica a sua permanência. Não, gente. Nós já vimos que a Segunda Guerra Mundial termina em 45. E a bipolarização, esse antagonismo, Estados Unidos e União Soviética, as duas superpotências emergentes, acontece após a Segunda Guerra Mundial, pós-1945. Então, essa alternativa A, nós já podemos excluí-la. Está incorreta. Vamos, então, para a alternativa B. Ela está aí. Foi usada pelos Estados Unidos e pela antiga União Soviética como meio de valorizar sua superioridade militar em relação a outros países. A valorização da chamada corrida armamentista. Intensa produção de armas, principalmente armas nucleares. Verdadeiro, está aí uma característica fundamental da Guerra Fria. Letra C ficou assim conhecida por envolver interesses exclusivos dos países do hemisfério norte, mesmo durante a globalização. Não, pessoal. Guerra Fria envolveu o mundo inteiro. O mundo inteiro esteve envolvido nessa disputa, ou do lado capitalista ou do lado socialista. Letra D colocou em confronto direto a Alemanha e a Inglaterra por um período de mais de 20 anos. Não. As duas superpotências são Estados Unidos e União Soviética. E letra E atingiu seu momento mais intenso com a extinção da OTAN e o início da Guerra da Coreia. Não, pessoal. Moçada, a criação da OTAN alimentou essa Guerra Fria. Porque a OTAN, criada em 49, uma aliança político-militar comandada pelos Estados Unidos, voltada para os países capitalistas europeus, fez com que a União Soviética criasse o Pacto de Varsóvia em 55. E a Guerra da Coreia, travada entre 1950 e 1953, é um momento que por pouco não se deflagrou uma terceira guerra mundial. Ocorreram várias tensões ao longo da Guerra Fria, pessoal. Vários momentos aí em que as coisas ficaram por um triz. Entre esses momentos estão a Guerra da Coreia, que, como falamos, quase desencadeou uma terceira guerra mundial, travada entre 1950 e 1953, mas que traz desdobramentos até os dias de hoje. A Guerra do Vietnã, que teve participação direta dos Estados Unidos, combatendo os Vietcongs, é outro momento tenso da Guerra Fria.
A crise dos mísseis em Cuba no ano de 1962, está aqui a charge que ilustra muito bem esse período aí, olha só, temos os dois presidentes aí sentados em bombas atômicas, bomba H, olha só. Kennedy de um lado, querendo apertar o botão, né? E o Nikita Khrushchev de outro também com o dedo no botão aqui, um ameaçando o outro nessa disputa, nessa mão de queda aqui, pessoal. Olha só, essa crise dos mísseis é um momento também bastante tenso da Guerra Fria. A invasão soviética no Afeganistão em 1979 também é um momento que a coisa azedou no contexto da Guerra Fria. Lá, olha só como é que a VUNESP adora cobrar a Guerra Fria, pessoal. Tema que você tem que estudar, que pode aparecer tanto na prova de história quanto na prova de geografia. Então tem que estudar duas vezes. A Guerra Fria foi um período marcado. Marcado por quê, meu amigo? Letra A, pelos confrontos bélicos diretos. Vamos grifar aqui? Confrontos bélicos diretos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Meu amigo e minha amiga, ao longo dessa aula eu falei para vocês que teve confronto bélico direto, fight, entre Estados Unidos e União Soviética no contexto da Guerra Fria? Não. Houve uma série de conflitos isolados que tinham apoio de uma ou de outra superpotência, mas não houve confrontos bélicos diretos envolvendo essas duas respectivas potências. Então, está errado a letra A. Já vamos eliminando uma alternativa. Vamos, então, para a alternativa B. Pela divisão do mundo em dois blocos, o neoliberal e o terceiro mundo. Nada disso, pessoal. A divisão do mundo se deu em dois blocos. Você pode dizer o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista da União Soviética. Dá até para considerar a divisão econômica em três mundos, que durante muito tempo adotou-se. Primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, os países socialistas de economia planificada pelo Estado. E o terceiro mundo, os países subdesenvolvidos. Tá legal? Então, errado a letra B. Risca também essa aí. Elimina mais uma. Letra C. Por tensões entre as superpotências, como a crise dos mísseis em Cuba. O que eu acabei de mostrar? O desenho que eu acabei de mostrar para os senhores ali. Lá o Kennedy e o Nikita Khrushchev lá na mão de queda ali, ameaçando apertar o botão da bomba atômica. Crise dos mísseis envolvendo os Estados Unidos e União Soviética, que aconteceu em 62. Ok? Tensões importantes. Alternativa correta, letra C. Letra D. Pelo fim do processo de globalização e do intercâmbio entre os países ricos. Para com isso, né? Segue até os dias atuais. E letra E. Pelas batalhas entre os países americanos por áreas de influência na África. Que viagem, hein? Aqui, literalmente, viajou na maionese. Nada disso, pessoal. O que nós temos na época da Guerra Fria é a independência dos países africanos que eram colonizados por países europeus. Então, não viaja na maionese, não, meu companheiro. A alternativa correta está aqui, letra C de casa. Na Guerra Fria, tivemos uma série de confrontos isolados, localizados e que têm participação indireta das superpotências, como a já citada Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, os conflitos no Oriente Médio, porque nós tivemos a determinação da ONU para a criação do Estado de Israel em 1948, o que, por sua vez, gerou uma série de conflitos na região da Palestina. Conflitos árabes, conflito árabe-israelense. Bacana? Beleza, então. Guerra do Yom Kippur, que aconteceu lá em 1973,
que marca aí, pessoal, a crise do petróleo, primeiro choque mundial do petróleo, em 73. Bacana? Questãozinha da VUNESP. A Guerra Fria foi um fenômeno histórico que envolveu aspectos políticos, econômicos, ideológicos e culturais. Bacana. No início dos anos 1970, o conflito do Yom Kippur, que foi em 1973, gerou um acontecimento de impacto mundial que contribuiu para indicar novos rumos para a Guerra Fria. Trata-se do quê? Vamos lá. Letra A. Da Revolução Islâmica no Irã. A Revolução Islâmica no Irã aconteceu em 1979, a queda do Shah Reza Pahlavi e a ascensão ao poder do Ayatollah Khomeini, implantando uma república, um estado teocrático lá no Irã. Segue até os dias de hoje, não é? A Guerra do Vietnã e do Camboja. Guerra do Vietnã, como vimos, começa ainda nos anos 60. A ocupação de Jerusalém pelos palestinos, na letra C. Letra D, o rompimento de relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a União Soviética? Não, porque nos anos 70 nós temos a chamada coexistência pacífica entre o lado capitalista e o lado socialista. Então é o choque do petróleo. Sim, alternativa E, os países membros da OPEP vão elevar de forma exponencial o preço do barril do petróleo, levando ao chamado primeiro choque do petróleo, 1973. Teve outro choque do petróleo em 79. Beleza? Então, Guerra do Yom Kippur, está ligada aqui, desdobramento. Os países, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, vai elevar em represália ao apoio dos Estados Unidos a Israel, eles vão elevar sobremaneira o preço do barril do petróleo, levando a uma crise de impacto mundial, conhecida como choque, esse é o primeiro choque do petróleo, 1973. E o Brasil foi atingido bem no centro de sua economia, vivia a fase do milagre econômico, e o milagre ruiu, né? Agora falaremos sobre o fim da Guerra Fria, pessoal. O colapso do bloco socialista. Isso aí é a partir da segunda metade da década de 1980. Então temos símbolos importantes aí. Quando fala em fim da Guerra Fria, você tem que ter em mente alguns episódios marcantes. Dentre eles, a queda do Muro de Berlim. Olha só, a derrubada do principal símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim, que foi construído pelos soviéticos em 1961, foi derrubado em 1989. E, posteriormente, nós tivemos a reunificação da Alemanha. Lembra que tinha duas Alemanhas? Como diz a música lá dos Engenheiros do Havaí, duas Alemanhas, duas Coreias, todos se dividem, todos se separam. 1990, as duas Alemanhas vão se reunificar. Uma Alemanha só, né, pessoal? Alemanha capitalista, capital Berlim. Então, a queda do Muro de Berlim, 89. Reunificação alemã, 1990. Fim da União Soviética por uma série de fatores, né? A corrida armamentista, corrupção, centralização política e tudo mais, levam ao desmoronamento do Império Soviético. Isso acontece em 1991. Episódio este aqui que é acompanhado pela derrocada do socialismo no leste europeu. Acontece a Revolução de Veludo na antiga Tchecoslováquia, que se divide em dois países, a República Tcheca e a República Eslovaca, né? A República Tcheca e a Eslováquia. Beleza? Temos também na Hungria, na Romênia, inclusive com o fuzilamento de Nicolau Ceausescu, lá na Romênia,
A Iugoslávia se fragmenta em várias repúblicas num movimento bastante sangrento, com várias guerras. Surge a Sérvia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, Montenegro e por aí vai. Então, há o desmoronamento do socialismo no leste europeu. Isso é o que assinala o final da Guerra Fria. Bom, vamos lá. O grande marco... essa tá fácil, professor. O grande marco do fim da Guerra Fria foi... Vamos lá, qual que é o grande marco? O grande símbolo da Guerra Fria qual era? Professor, essa tá fácil. O principal símbolo da Guerra Fria era o Muro de Berlim. Então, qual vai ser o grande marco do fim da Guerra Fria? A queda do Muro de Berlim. A alternativa correta, letra B de bocejo. Aí, pronto. Agora, a gente fala também da Guerra da Coreia, pessoal. A Guerra da Coreia, importante acontecimento aqui da Guerra Fria, pessoal. Contexto internacional vivido pelo antagonismo entre os dois blocos econômicos. Então, nós temos a Península Coreana, que durante a Segunda Guerra Mundial foi ocupada pelo Japão. E aí, ao final da Segunda Guerra Mundial, há uma divisão da Península Coreana. O norte, socialista, e o sul, capitalista. Porém, pessoal, o norte invade o sul. A Coreia do Norte invade a Coreia do Sul em 1950. Isso vai deflagrar uma guerra, a Guerra da Coreia, que dura 3 anos e vai ter a ingerência das superpotências. Os Estados Unidos apoiando a Coreia do Sul e a União Soviética apoiando a Coreia do Norte. Há uma trégua assinada entre os países no ano de 1953, o estabelecimento de uma zona desmilitarizada na área de fronteira entre esses dois países. Agora, um detalhe importantíssimo que você tem que anotar aí no seu caderninho. A ausência de acordo de paz, ou seja, essa guerra não teve fim. Essa guerra não terminou com a assinatura de um tratado que determinasse o fim definitivo das hostilidades entre esses dois lados de território. Tanto é que persiste até os dias atuais esse estado de guerra envolvendo aí a Coreia do Norte, que permanece socialista, e a Coreia do Sul, capitalista. Temos lá o ditador norte-coreano Kim Jong-un ameaçando Coreia do Sul, ameaçando o Japão, ameaçando até os Estados Unidos da América. Então é importante assinalar a ausência de um acordo de paz. A guerra foi de 50 a 53, teve lá o estabelecimento de uma desmilitarização na zona de fronteira, mas não teve a assinatura de um tratado que nasce o fim dessas hostilidades, tanto que elas seguem até os dias de hoje. Vamos lá para a questãozinha VUNESP. O fim dos velhos impérios coloniais era previsível e, na verdade, em 1945, considerado iminente na Ásia. Mas a futura orientação dos novos estados pós-coloniais não estava nada clara. Foi nessa área que as duas superpotências continuaram a competir, por apoio e influência, durante toda a Guerra Fria. E por isso, a maior zona de atrito entre elas, aquela onde o conflito armado era mais provável e onde de fato irrompeu. Olha aqui mais uma citação do nosso querido Eric Hobsbawm, da obra Era dos Extremos, que já apareceu em várias provas da nossa queridíssima VUNESP. Por isso que eu estou falando, tem que ler Era dos Extremos, o breve século XX, do Hobsbawm. Comando da questão. Vamos lá prestar bastante atenção no que a questão nos pede. Quanto aos exemplos de conflito entre as duas superpotências, é correto identificar. Vamos lá. Alternativa
A. A Coreia, em que os coreanos do norte tiveram o apoio do bloco socialista contra os coreanos do sul, apoiados pelos Estados Unidos em um violento confronto que durou de 1950 a 1953, portanto, durou 3 anos. É a questão que a banca apresenta como gabarito, mas nós fazemos aqui a ressalva que não houve a assinatura de um tratado de paz envolvendo essas duas potências, apenas um acordo do estabelecimento de uma zona desmilitarizada ao longo da fronteira. Então, a alternativa A, vamos assinalar como correta. Letra B. A Índia, em que comunistas e liberais indianos lutaram juntos contra o domínio britânico, mas depois se dividiram em choques internos que levaram à guerra civil no país. Nada disso. Quem comandou o processo de independência da Índia, alcançada em 1947, foi o apóstolo da não-violência, o Mahatma Gandhi. O país foi dividido, inicialmente em 2, né? O subcontinente indiano virou 2 países, Índia e Paquistão. Mais tarde surgiu um terceiro país na região, chamado de Bangladesh. Beleza? Letra C. O Japão, em que os Estados Unidos e a União Soviética tentaram controlar os rumos políticos do país após a explosão das bombas atômicas, o que prolongou os conflitos do pós-guerra. Nada disso. O Japão se reergue e volta a ser uma potência. Já nos anos 70, 80, o Japão é uma potência econômica importante. O Japão vai se reerguer com o apoio financeiro dos Estados Unidos, do Plano Marshall. Inclusive lá o general Douglas MacArthur esteve lá no Japão. No pós-guerra, o Japão vai se reerguer com a ajuda dos Estados Unidos. Letra D, a Ucrânia, em que os países da OTAN e do Pacto de Varsóvia disputavam o acesso ao Mar Negro, principal via de ligação marítima entre a Ásia continental e o Mar Mediterrâneo. Esqueça, errada completamente. Letra E, o Paquistão, em que os movimentos de libertação nacional se voltaram para o anti-imperialismo e se aproximaram das lutas revolucionárias anticapitalistas. Também incorreta. Há um movimento de independência da Índia, logo em seguida a divisão. O próprio Gandhi faz a divisão. Os hindus ficam na Índia, os muçulmanos no Paquistão, dividido em 2 áreas, que depois surgiu Bangladesh. Beleza? Muito bem, então, pessoal. Se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, pessoal. É uma questão de necessidade. Então, priorize os seus estudos com muito foco para ficar competitivo e estraçalhar com a banca Vunesp no dia da sua prova. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Clique lá